Olá pessoal, sou a professora Jocelaine, sejam todos bem-vindos a mais uma aula sobre equações diferenciais ordinárias. Estamos falando de equações diferenciais ordinárias de segunda ordem e ordem superior, e o método de resolução de EDOs que nós vamos ver na aula de hoje são a resolução por meio de operadores anuladores. Para a gente entender como é que funciona o método de resolução de EDOs por meio de operadores anuladores, a gente precisa antes entender alguns outros conceitos, tá? Então, o primeiro deles é operador diferencial, depois a gente vai ver o que é um operador diferencial anulador, e depois nós vamos resolver, então, uma equação diferencial ordinária por meio de operadores anuladores, tá? O primeiro tópico que nós vamos ver aqui são os operadores diferenciais. Então, a ideia deste primeiro tópico é a gente escrever uma equação diferencial ordinária, é a gente reescrever ela por meio de operadores diferenciais. Na verdade, é só uma outra notação, né? Talvez você já viu essa notação aqui lá no cálculo diferencial integral, tá? Então, o que um operador diferencial faz? Um operador diferencial é o operador derivada, né? Ele vai transformar uma função em outra função, tá? Então, aqui vejam, ó, geralmente lá no cálculo diferencial a gente aprende a notação de Leibniz, né? dy dx, onde y é a variável dependente e x é a variável independente. Uma outra forma de você representar essa derivada aqui é dy, então eu estou derivando a função y, tá? Assim como você pode reescrever para a derivada segunda e você pode reescrever para a derivada enésima, tá? Então, trata-se apenas de uma outra forma de escrever o operador derivada, porque a derivada é um operador, ela está operando em cima de alguém, em cima de alguma função e transformando isso em uma outra função. Uma propriedade, nós temos duas propriedades aqui bem importantes, tá? A propriedade da linearidade e da comutatividade. A propriedade da linearidade, ela diz o seguinte, ó, que um operador, né, operando na combinação linear é o mesmo procedimento, acontece a mesma coisa quando você opera em cada um dos elementos da combinação linear, tá? Então, essa é uma propriedade bem interessante aqui nos operadores diferenciais. Então, outro item importante é que qualquer EDO pode ser expressa por meio de operadores diferenciais, porque uma EDO, ela está representada por derivadas, né? Para ser uma equação diferencial, ela tem que ter pelo menos uma derivada. Então, qualquer equação diferencial, ela pode ser escrita por meio de operadores diferenciais. Então, veja que eu peguei aqui, ó, uma equação diferencial de segunda ordem, com coeficientes constantes e não homogênea, tá? Veja que eu escrevi, ó, a vezes a derivada primeira, coloquei uma outra anotação, que é a notação de operador diferencial, tá? Essa última aqui não tem derivada, então ficou só cy igual a g de x. Vejam que y está nas três parcelas, eu coloquei em evidência, tá? E eu chamei depois, esse elemento que está entre parênteses aqui, ó, é o que eu chamei de operador L. Então, eu tenho L de y igual a g de x, tá? Então, o meu L é este operador aqui, ó, que está operando em cima da g de x, que está operando em cima da y, que fornece a minha g de x, certo? Então, qualquer equação diferencial pode ser escrita por meio de operadores diferenciais. E aqui, então, o que a gente fez foi pegar uma equação diferencial de enésima ordem, de coeficientes constantes, não homogênea, e transformar ela, reescrever ela por meio do operador diferencial. Aqui eu já coloquei só o operador, tá? Não coloquei escrito dessa forma aqui, eu já coloquei só o próprio L, tá? Só o operador, tá? Então, só veja que eu estou substituindo as derivadas por D na N. É só outra notação. Lembra que eu falei que tinha uma outra propriedade, que é a da comutatividade, tá? Fatores de um operador diferencial comutam. Então, eu peguei aqui uma EDO. Essa EDO aqui, você pode, escrevendo ela por meio de operadores, você pode escrever dessa maneira que está aqui, ó, tá? Eu omiti o y aqui, mas você pode colocar o y multiplicando todos eles aqui, tá? Para ficar igual essa EDO que está aqui, tá? Então, veja que eu tenho um operador aqui de segunda ordem, as raízes são menos 2 e menos 3, tá? E aí, veja que tanto faz como você faz a multiplicação aqui, o resultado é o mesmo. Então, os operadores diferenciais, eles possuem a propriedade da comutatividade, da linearidade, né?
e qualquer equação diferencial pode ser escrita por meio de operadoras diferenciais. Já são requisitos suficientes para a gente ver o que é um operador anulador. Então, se L é um operador diferencial com coeficientes constantes e Y é uma função qualquer, suficientemente diferenciável, tal que, quando você aplica o operador diferencial na função, ela zera, né? E o operador diferencial são derivadas, né? E você aplica na função, ela zerou. Significa que L é um operador diferencial anulador. Então, além de ser um operador diferencial, ele é anulador, porque quando você aplicou na função, você zerou, tá? Lembrando que o operador diferencial é um operador que possui derivadas, né? Então, você derivou aquela função lá, de modo que ela zerou. Então, ele é um operador anulador, tá? Com a ajuda do operador anulador, vamos resolver as mesmas EDOs resolvidas por abordagem por superposição. Lembra que lá em abordagem por superposição, as EDOs eram de coeficientes constantes, não homogêneas, porém a g de x ela tinha uma característica especial, né? São só funções cujas derivadas produzem funções dentro da própria classe, tá? Então, as g de x só podem ser desse tipo aqui que nós vamos anular, tá? E nós vamos resolver as EDOs. Então, já que a função g de x, que está do lado esquerdo da minha EDO, são desses tipos aqui, o que nós queremos são anular essas funções aí, tá? Queremos anuladores para a função do tipo polinomial, e elevado na alfa x, cosseno e seno de beta x, tá? Então, vamos começar com o primeiro anulador. Vamos pensar nas funções polinomiais. O polinômio mais simples que nós temos é a função constante, né? Ou, peguei um exemplo em particular, o 5. Aí eu pergunto, quantas vezes eu preciso derivar o 5 para zerar? Basta uma vez, porque a derivada da constante é zero. Então, eu só preciso de um operador diferencial. E esse operador diferencial, quando ele é aplicado no 5, ele se torna um operador anulador, porque a derivada de 5 é zero, tá? E isso vale para todas as constantes, conforme está aqui na próxima linha, certo? Quem é que vai anular uma função de primeiro grau? Se uma função constante eu precisei de um operador anulador, quantos eu preciso para anular essa função aqui, do primeiro grau? Eu preciso de 2, né? Porque quando você derivar a primeira vez, vai ficar 1 mais 0. Então, eu tenho que derivar de novo. Daí vai ficar 0, vai zerar tudo, tá? Aqui tem um erro, tá? Na hora de digitar, eu digitei 0 no lugar do x. Aqui tá certinho, tá? Mas aqui é 2x, tá? Então, quando eu quero zerar uma função do tipo 2x, que é uma função do primeiro grau, basta eu derivar 2 vezes e eu consigo zerar. Pensando isso para uma função de segundo grau, eu percebo que eu preciso de um anulador de terceira ordem. E aí eu posso generalizar, tá? Se eu quero anular um polinômio na ordem x elevado na n menos 1, então eu preciso de um anulador da ordem maior, né? Pelo menos a ordem 1 maior. Então, o d na n anula x na n menos 1, tá? E ele não anula só esse. Ele anula todos os menores, né? Ele anula esse, claro que se ele anula o x elevado na n menos 1, ele anula também o x elevado na 0, x elevado na 1, x elevado na 2, x elevado na n menos 2, conforme está aqui, ó, tá? Então, d na n anula toda essa combinação linear conforme está aqui, ok? E aí, já fiz a conclusão aqui embaixo. Eu preciso agora dos anuladores dessas funções aqui, ó. E elevado na alfa x, x vezes e elevado na alfa x, até xn menos 1 e elevado na alfa x. Por que eu estou multiplicando por x aqui? Lembra que quando você tem soluções repetidas lá nas EDOs de coeficientes constantes, você vai multiplicando por x, né? Redução de ordem mostrou isso pra gente, que quando as raízes são repetidas, você multiplica por x. E isso nas EDOs de coeficientes constantes, né? Se for coxi, você multiplica por lnx ou ln ao quadrado x e assim por diante. Então, nós também queremos anular essas funções aqui, porque elas podem aparecer lá no lugar da g de x, né? Então, para resolver por anulador, eu tenho que saber anular elas também. Mas perceba o seguinte, ó, vamos pegar um exemplo aqui. Eu quero anular uma função desse tipo aqui, ó, e elevado na alfa x, eu peguei um exemplo aqui, e elevado na 3x. Quando você derivar essa função, né, isso aqui vai ficar 3e elevado na 3x, né, a regra da cadeia que você aplica aqui para fazer a derivada.
E você vai perceber que não importa quantas vezes você aplicar este operador aqui nesta função, isso aqui não vai zerar nunca, né? Se você fizer d ao quadrado, vai ficar 9e na 3x, e assim por diante. O coeficiente aí só vai aumentando, tá? Porque a função exponencial, ela não vai zerar quando você derivar. Você precisa de uma operação a mais. Simplesmente derivar ela você não consegue, tá? Mas o que a gente percebe é que quando a gente deriva, o elemento que estava multiplicando x aqui, ele vem no coeficiente, ó. Então, a gente tem que usar esse elemento que está no expoente aqui, menos a própria função. E aí sim eu vou conseguir zerar, que foi o que eu fiz aqui, ó. Veja, se eu aplicar d menos 3, quem que é esse 3 aqui, ó? É esse 3 que está aqui em cima, ó, que está no expoente da função exponencial. Então, quando você fizer d menos 3, você vai aplicar a derivada nessa função, menos 3 vezes a própria função. A derivada é 3e na 3x, menos 3 vezes a própria função, aí sim você consegue zerar, tá? Então, você precisa fazer uma operação a mais para conseguir anular. Então, vamos pensar isso aqui um pouco mais geral. Se for um alfa qualquer, ao invés de colocar o 3 aqui, nesse caso aqui é o alfa, né? Então, é só você substituir. D menos alfa, se você aplicar, você vai ver que vai ficar D, a derivada de e elevado na alfa x, que vai ficar alfa e elevado na alfa x, menos alfa e elevado na alfa x, que vai zerar, tá? Se você precisar derivar alguém, anular alguém que tenha um x multiplicando, você vai utilizar o mesmo operador, porém elevado ao quadrado, tá? Aí, prof, dá certo? Dá, mas se você não acredita, você desenvolve a potência aqui, e depois que você desenvolve a potência, você aplica aqui regra do produto tantas vezes quanto forem necessários aqui, tá? Você pode fazer toda essa continha. Vai ser um pouco de trabalho de presidiário aí, mas você pode fazer as continhas e verificar, tá? Se o x for ao quadrado, então você precisa de um operador elevado na potência 3, é sempre uma potência maior, tá? Que vai anular. Assim, a gente já generaliza para n, tá? Então, d menos alfa na n anula x elevado na n menos 1 e elevado na alfa x, certo? E o último anulador que falta, aqui, né, para essas funções que nós estamos anulando é anular e elevado na alfa x cosseno de beta x, né, até x na n menos 1, e a mesma coisa pro seno, tá? Também até x elevado na n menos 1. Para construir esses anuladores, a gente vai utilizar algo que a gente conhece na matemática, tá? Quando uma equação característica possui raízes complexas, essas raízes elas podem ser escritas dessa forma que está aqui, ó, tá? E aí eu te dei um exemplo para mostrar que isso de fato acontece. É só um exemplo para a gente enxergar, tá? Veja que aqui está o alfa e aqui está o beta. Então, se você pegar o alfa e o beta e substituir aqui, você vai voltar na equação do segundo grau. Se você calcular as raízes, você vai voltar nas mesmas raízes que você tinha. Foi o que eu fiz aqui no exemplo. Dado as raízes complexas, onde o alfa é 1 e o beta é 3, na equação acima, segue que, então eu peguei o alfa e o beta, substituí na equação, e cheguei nessa equação de segundo grau. Quando eu vou calcular as raízes, né, elas voltam exatamente nas raízes que estavam lá, tá? Então, sempre que uma equação característica possui raízes complexas, eu posso escrever dessa forma aqui, ó. E a gente vai utilizar essa forma para construir o anulador dessas funções, tá? Porque quando nós temos, lembra que quando nós temos uma equação característica cujas raízes são complexas, elas não são escritas desse jeito aqui, ó? Lembra que era e elevado na alfa que multiplica cosseno de beta x mais o seno de beta x, né? Então, por isso que nós estamos utilizando esse artifício aqui, tá? Então, o anulador d ao quadrado, veja que eu só substituí o m pelo operador diferencial. D ao quadrado menos 2 alfa d mais alfa ao quadrado mais beta ao quadrado. Vai anular quem isso aqui? Vai anular e elevado na alfa x cosseno e também e elevado na alfa x seno, tá? Do mesma forma que o anterior, se você elevar ao quadrado, você anula x vezes cada uma delas. E aí a gente pode generalizar isso aqui para anular x elevado na n menos 1, tá? Claro, vezes e elevado na alfa x cosseno de beta x, certo?
Então, algumas considerações aqui que estou fazendo aí só a critério de curiosidade, tá? Se a gente fizer o alfa igual a zero nessa expressão aqui, ó, veja que nós vamos conseguir, ó, d ao quadrado mais beta ao quadrado elevado na n. Quando o alfa é zero, o alfa desaparece aqui, ó, então o e elevado na alfa fica 1, vai ficar só x elevado na n menos 1 cosseno de beta x. Então, quando o alfa for zero, você consegue anular todas essas funções aqui, ó, tá? Porque só sumiu o e elevado na alfa x, tá? Se o alfa e o beta forem igual a zero, né, o que acontece se o alfa e o beta forem igual a zero aqui, ó? Vai sobrar só x na n menos 1, né, em cada uma delas. Então, é natural que se o alfa e o beta forem igual a zero, essa expressão aqui se reduz a essa aqui, tá? Que vai anular x elevado na k menos 1. E se o beta for igual a zero, nós vamos chegar na anterior, que anula e elevado na alfa x e todos os seus polinômios que multiplicam e elevado na alfa x. Então, na verdade, essa expressão aqui, ó, que anula x na n menos 1 e elevado na alfa x, cosseno de beta x e também o seno, quando você faz essas considerações em particular aqui, você cai em casos anteriores, ó. Anula as polinomiais quando o alfa e o beta for igual a zero. Quando o beta é igual a zero, você não tem seno e cosseno, você só tem o x alfa, e elevado na alfa, né? Então, você anula aí as exponenciais, certo? É só a critério de curiosidade, ok? Mas bom para entender aí como é que funciona, certo? Então, vamos construir o operador anulador das funções. Veja o que eu te dei aqui. Eu te dei e elevado na menos alfa, seno de 2x mais cosseno de 2x. Veja que o argumento é o mesmo, tá? O alfa aqui, então, vai ser o menos 1 e o beta vai ser 2. Basta eu pegar o alfa igual a menos 1, beta igual a 2 e substituir nessa expressão, tá? Quando você faz a substituição, você tem isso aqui, ó. Portanto, este operador aqui é o operador anulador de quem? Desta função aqui, tá? Próximo exemplo. Você tem duas funções aqui, e elevado na cosseno x, e elevado na 5x, que são os mesmos argumentos, né? Então, você pode juntar 3x mais 2, que multiplica e elevado na 5x, que foi o que eu fiz aqui, ó, tá? E veja que tem um polinômio de primeiro grau. Se tem um polinômio de primeiro grau, o anulador tem que ser um grau maior, né? O alfa é 5, então ficou d menos 5, e o n é 2, né? Porque a função é de primeiro grau, o anulador tem que ser uma ordem maior, tá? X ao quadrado cosseno de x, né? Neste caso aqui, o alfa é 0, né? O beta é 1, porque o beta é o que está multiplicando o argumento do cosseno. O alfa é o e elevado na alfa x, né? O expoente do e. E ela está se repetindo aqui 3 vezes. Então, substituindo na expressão, nós temos d ao quadrado mais 9 elevado na terceira, que anula toda essa função que está aqui, certo? Aqui, gente, não é mais 9, né? É mais 1. Depois eu corrijo no PDF, né? Eu acho que eu vi o n igual a 3 e coloquei aqui, mas não é. Vai ficar... Aqui vai ficar menos 2 alfa, como o alfa é 0, vai zerar essa parte aqui. Esse alfa vai zerar e o beta é 1. Então, vai ficar 1. E o 3 aqui é porque você precisa anular x ao quadrado, né? Tem que ser uma ordem maior. Aqui é mais 1, tá? Depois eu ajeito no PDF. Bom, a gente veja que aqui eu anulei soma, né? Aqui em cima também eu anulei soma. Porém, era soma de elementos com o mesmo argumento. Elementos com o mesmo argumento você pode juntar, como a gente juntou aqui, tá? Pode acontecer alguns exemplos, como a gente vai ver aqui depois, que você tem funções de classes diferentes ou argumentos diferentes, tá? Então, o anulador de um não é o anulador do outro, tá? É diferente daqui, que, por exemplo, ó, este aqui, o anulador que anula o maior também vai anular o menor, porque o argumento é o mesmo, tá? Mas não é o que vai acontecer para este caso aqui, ó, tá? Porque aqui, principalmente porque nós temos funções diferentes. Aqui é a polinomial, o anulador é 1, e aqui a seno, que o anulador é outro, tá? Então, nós precisamos determinar anuladores da soma de duas ou mais funções.
quando isso aqui acontecer, tá? Ou quando isso aqui acontecer, ó. O L1 anula o Y1, mas ele não anula o Y2, e o L2 anula o Y2, mas ele não anula o Y1, tá? Ou seja, tem um anulador para este, que não é o mesmo deste, né? E tem um anulador para este, que não é o mesmo deste aqui. Bom, quem é que anula a combinação linear, então? Né? Eu tenho o L1 anula Y1, o L2 anula Y2, mas o L1 não anula Y2 e o L2 não anula o Y1, né? Então, quem é que vai anular quando você faz a combinação linear, tá? E a resposta é a multiplicação dos dois anuladores, né? E vejam que eu fiz uma pequena demonstração aqui, tá? Eu usei a propriedade da linearidade, a primeira coisa, né? Porque L1 vezes L2 aplicado na combinação linear é o mesmo que você aplicar em cada uma delas, então eu utilizei a propriedade da linearidade, tá? Aqui também, ó, passei o C1 para frente, porque é constante, tá? E aqui, eu usei, daqui para cá, eu utilizei a propriedade da comutatividade, tá? Eu troquei de lugar. Aqui era L1, L2 e aqui L2, L1. Porque L1 operado em Y1 é 0, porque L1 anula Y1, e L2 aplicado em Y2 é 0, porque L2 anula Y2. Então, acabou ficando 0. Portanto, eu mostrei aqui que para qualquer C1, Y1, C2, Y2, a multiplicação dos anuladores, sendo que L1 anula Y1 e L2 anula Y2, a multiplicação anula a combinação, tá? Então, a ideia aqui do exercício é o seguinte, ó, você constrói o operador anulador de cada uma das classes de funções e aí depois você multiplica, tá? Então, para 7 menos x, que é uma função do primeiro grau, o anulador é d ao quadrado, né? Você precisa derivar 2 vezes para zerar isso aqui. E neste caso aqui, o alfa é 0 e o beta é 2, por isso que a gente ficou com d ao quadrado mais 4. Tá elevado na potência 1, porque aqui o n é 1, tá? Então, quem é que anula a soma desses dois elementos aqui? É a multiplicação. É a multiplicação dos anuladores que anula a soma. Bom, o próximo exemplo, o que nós temos, novamente, né, ó, um polinômio, né? Essa função aqui você pode juntar com essa aqui, porque tem o mesmo argumento, e essa aqui você não pode juntar, porque o argumento é diferente. Então, nós precisamos separar em 3 grupos, ó. O anulador do polinômio, o anulador da exponencial, cujo argumento é 5, e o anulador da exponencial, cujo argumento é 3, né? Aqui está ao quadrado, porque aqui é um polinômio de primeiro grau, então tem que aumentar a ordem. E aqui está elevado na terceira, porque aqui é x ao quadrado, eu tenho que aumentar a ordem. Então, quem é que anula a soma? A multiplicação de todos os anuladores, ok? Depois, y, 2 cosseno de 8x, menos 5 seno de 8x, e aqui nós temos x e na x cosseno de 2x. Vejo que os dois primeiros, os argumentos são iguais, só esse último aqui que o argumento é diferente. Então, nós precisamos separar. Quem? Os que têm argumentos diferentes. Ah, prof, mas se fosse um x ao quadrado multiplicando o cosseno aqui, não tem problema, tá? Se é o mesmo argumento, você sempre pode juntar, porque o que anula x ao quadrado também vai anular o outro que está aqui, certo? Construam funções diferentes aí, construam os anuladores e tragam no P-aluno, tragam nas aulas síncronas para a gente conversar, ver se vocês estão fazendo certo, tá? Então, eu construí aqui o anulador somente para essas funções aqui, tá? O argumento aqui o alfa é 0 e o beta é 8, por isso que ficou desse jeito aqui. E aqui nós temos o alfa o alfa é 1 e o beta é 2. Então, nós chegamos neste elemento aqui, que está ao quadrado por conta do x que está multiplicando. Eu tenho que ter uma ordem a mais aqui, certo? Então, quem é que anula a soma e a subtração de tudo isso aqui? É a multiplicação dos anuladores, certo? Bom, então agora nós temos ferramentas suficientes para proceder com a resolução de IDOs por anuladores, porque já sabemos escrever uma IDO por meio de operadoras diferenciais e também sabemos anular
aquela função que vai estar do lado esquerdo da equação diferencial e, portanto, a gente vai conseguir resolver. Então, utilizando operadores anuladores, nós queremos escrever essa equação aqui, é uma EDO de coeficientes constantes não homogênea, né, em que a g de x é desse tipo aqui. A gente quer reescrever ela por meio de operadores. Está escrita aqui, tá? E nós já sabemos quem são os anuladores de todas essas funções aqui, ó, tá? Então, nós temos os anuladores aqui. Aqui, percebam que este aqui está errado, tá? Porque é d na n. Repetir os dois aqui, então é d na n, d menos alfa na n, tá? Esse aqui é o que anula o polinômio, então eu só botei errado aqui, é d na n, tá? D menos alfa na n, e este aqui que anula as funções e elevado na alfa x cosseno de beta x. Então, se L1 é construído de forma que anula a g de x, que é o que está do outro lado lá da equação diferencial, e eu aplicar então L1 em toda essa equação aqui, o meu lado esquerdo vai ficar igual a zero, porque o L é o operador referente à EDO, e L1 eu apliquei para anular, é a que anula a minha g de x. Então, quando você resolver esse elemento que está aqui, ó, na verdade, é a minha equação diferencial que está aqui, só escrita por meio de operadoras diferenciais e operadoras anuladores. Então, basta a gente resolver isso aqui e já teremos a solução da equação diferencial, tá? O que nós precisamos, então? Precisamos escrever a EDO por meio de operador diferencial, que vai ser o L, e precisamos do L1, que é o operador anulador da g de x, da função que está lá. Por isso que o meu lado esquerdo ficou igual a zero, certo? Então, coisas importantes. Lembre-se de verificar que todas as parcelas de YP devem ser LI com as parcelas de YC. Isso continua valendo, tá? Então, é importante você saber que o L é o operador referente à equação diferencial, que vai gerar a solução complementar. E que a solução particular, ela vem do L1, que é o operador anulador, o que anula a g de x, tá? Então, você precisa saber quem é quem aí, certo? Então, lembra-se da regra, né? Se alguma YPI contém termos que são LDs com algum termo de YC, então YPI deve ser multiplicada por x na n, em que n é o menor inteiro que elimina o problema da dependência linear, tá? Então, vamos para o primeiro exemplo aqui. Resolva as EDOs não homogêneas por meio de operadores anuladores. Então, veja que eu tenho uma EDO de segunda ordem, a g de x aqui é uma polinomial, e a primeira coisa que eu faço é anular a g de x. Quem é que anula a g de x? É d na terceira, né? Eu escrevo a minha EDO por meio de operador diferencial, que eu tenho o que está escrito aqui, gerando o elemento que está aqui, ó. Então, o meu L é d ao quadrado mais 3d mais 2. Vou aplicar o L1, porque eu sei que quando eu aplicar L1, o 4x ao quadrado vai embora, vai zerar. Então, eu vou ficar com d na terceira, d ao quadrado, mais 3d, mais 2. Então, eu tenho que resolver isso aqui. Sabendo que d ao quadrado mais 3d mais 2 é a solução complementar, né? É referente à solução complementar, e d na terceira, a solução particular. Então, basta você escrever a equação característica, eu já fiz isso direto, tá? Encontrei as raízes, que é menos 1 e menos 2, e escrevi a solução complementar. D na terceira é m na terceira igual a zero. Então, você vai lá e encontra as raízes, que é o zero com multiplicidade 3. Por isso que ficou C0, quer dizer, C3 mais C4x mais C5, x ao quadrado, eu já tenho a solução complementar, tá? A solução geral, então, como escrita aqui, é a soma das duas, certo? Tenho aqui novamente uma EDO de segunda ordem, só que a minha g de x é e na x seno x. Quem é o anulador de e na x seno x? O alfa é 1 e o beta é 1. Então, eu vou ter esse elemento aqui como anulador da g de x. Escrevi a minha EDO por meio de operador diferencial, e agora basta eu multiplicar o L1 por toda a minha equação diferencial. Eu já sei que d ao quadrado menos 2d mais 5 é referente a EDO, então vai me trazer aqui a solução complementar e aqui a particular, tá? Então, eu tenho a complementar e eu tenho a particular. Veja que nenhuma delas é LD com as outras, então tá tudo ok, não precisa multiplicar por x.
Do mesmo modo aqui, tá? Aqui não precisava multiplicar. Aqui precisa na particular, né? Você não pode colocar C3, C4, C5. Você tem que ir multiplicando por x para tirar o problema da dependência linear. É a regrinha que nós temos aqui em cima, tá? Agora, uma equação de terceira ordem. Encontrei o anulador. Aqui eu tenho funções de classes diferentes. Tem uma exponencial e uma polinomial. O anulador de e na alfa é d menos 1. E o anulador de menos x mais 16 é d ao quadrado. Tá? Porque é um polinômio de primeira ordem, você precisa de duas derivadas para zerar. Escrevi a EDO por meio de operador diferencial. E aqui eu apliquei o operador anulador. E eu já sei que essa parcela aqui ó, é referente à solução complementar. Eu fui lá e encontrei as raízes, que é 1, que tem multiplicidade 2. Não, na verdade é 1 com multiplicidade 3, né? O 1 é raiz 3 vezes, por isso que eu escrevi desse jeito aqui, tá? E a solução é a solução particular, então é dada por... O 1 é raiz novamente aqui, só que como ele é LD com essa parcela, eu já coloquei um x na terceira, né? Não adiantava eu colocar x ao quadrado, porque ia ser LD com este aqui, x LD com esse aqui, e se você não multiplicasse LD com este aqui, então tem que multiplicar por x na terceira, tá? Só não precisava ter colocado o x maiúsculo aí. E temos o zero, que é raiz 2 vezes, então eu escrevi essa outra parcela aqui, certo?